Contra aqui. De agosto de 2012, o Corinthians tropeça no vice-lanterna do Brasileirão e apenas empata com o Atlético Goianiense em pleno Pacaembu. Não fazendo uma partida que é o normal do Corinthians, não fez. Fez abaixo do que é o seu normal. Nos últimos 6 jogos foi a que menos ela. Palmeiras desembarca em São Paulo comemorando os 3 pontos contra o Botafogo, graças a 2 gols do argentino Barcos. Ataque desencanta. O Santos goleia o Cruzeiro e quebra a sequência de 2 derrotas no Brasileirão. Muricy Ramalho critica a CBF. O cara fica na Olimpíadas 1 mês lá com os nossos jogadores, agora arruma um jogo amistoso. Isso é um absurdo, cara. Entendeu? Aí quando a gente chia aqui, o cara fica bravo lá. Em campo neutro e com mudança no ataque, o São Paulo encara o Fluminense daqui a pouco no Rio. O Cício é um jogador que ele vai me dar a opção do jogo de jogar como um atacante ou de jogar também no setor do meio de campo. E ainda Arthur Zanetti comemora a medalha de ouro em carro aberto na cidade de São Caetano do Sul. Continue com a gente. O Gazeta Esportiva volta já. Aí sim, hein? Brasileirão é na Gazeta. Aqui na Gazeta, de segunda a sexta-feira tem Super Esporte com Thiago Oliveira. Já chegou a hora, tempo de Brasileirão. Fala turma agora, quem vai ser o campeão? Todo o Brasil hoje é pura emoção. Do gramado, futebol é nossa paixão. Aqui na Gazeta, de segunda a sexta-feira tem Super Esporte com Thiago Oliveira. Já chegou a hora, tempo de Brasileirão. Fala turma agora, quem vai ser o campeão? Super Esporte, de segunda a sexta, meio-dia. Entrei. Negócio rápido. Banda larga da NET. Ah, tá. A minha é tipo NET. E tem Wi-Fi grátis? Tem Wi-Fi. Tipo, vai até onde o fio deixar, sabe? Mas tem 10 mega pra baixar vídeos? Tipo, baixar. Tipo, baixar. Tipo, baixar. Tipo. E deu pau? Tipo, deu pau. 10 mega por apenas R$ 29,80 por mês. Aproveite que é até o final do ano. Quando um grande agito já toma conta das lojas, isso só quer dizer uma coisa: a Casas Bahia cortou os preços em todos os setores da loja. Seu pai merece esse notebook positivo Pentium 3D por apenas R$ 119,90 mensais. Leve ainda óculos 3D multifuncional. Com tudo sem juros e sem entrada. Câmera Samsung com 12 megapixels a bateria e memória de 4 GB por R$ 24,90 mensais. Tudo isso é Casas Bahia. Essa é a unidade da rede Luci Montoro. Foi pra cá que eu vim depois de um gravíssimo acidente de carro. Aqui, eu tive tratamento de primeiro mundo. E tudo de graça. Uma ideia como essa, a gente tem mais é que aplaudir. E de pé. Governo do Estado de São Paulo. Grandes ideias. Compromisso com você. Você está assistindo Gazeta Esportiva. André Sante, Rafael Marinho, Rodrigo Cáceres, Renato Tortorelli, Richard Godoy. Todo domingo, eles entram em campo com muita irreverência e dão cartão vermelho para o mau humor. Os Impedidos, todo domingo, 9 da noite. Se a safra for boa ou não tão boa, se tudo funcionar direitinho ou nada funcionar. Nos momentos inesperados, nas tempestades repentinas, se o sertão virar mar, se o mundo virar de cabeça para baixo, de uma coisa pode ter certeza, sempre vou estar com você. Nova Chevrolet S10, carregada de histórias, movida por desafios.
Invista no seu próprio negócio e tenha um retorno positivo que busca de maneira prática com padrão de qualidade. Na Atlântica Mac, você encontra as máquinas necessárias para montar a sua empresa. Com agilidade, elas fabricam blocos para qualquer tipo de construção, desde blocos para pavimentação até alvenaria. Aumente também a sua linha de produção. As máquinas oferecem facilidade na instalação e no manuseio, além de economizar espaço. Uma maneira simples e inteligente de gerar lucros. Não perca tempo e tenha sucesso em seus negócios. Ligue agora. Tá sem ideias pro final de semana? Então fique de olho no Hoje Tem. Saboreie um pastel que já caiu nas graças dos paulistanos. Curta muita adrenalina e aventura num dos maiores parques temáticos do Brasil. E conheça a Ópera de Arame, um dos principais cartões postais de Curitiba. Viu só? O seu roteiro está aqui. Hoje Tem. Nesta quinta, 11h30 da noite. Olá, boa noite. O Gazeta Esportiva vai começar falando do Corinthians, que mais uma vez não jogou bem, saiu em desvantagem no placar e só no finalzinho do jogo conseguiu o gol de empate contra o Atlético Goianiense, vice-lanterna do Brasileirão. Veja os melhores momentos na narração dele, Fernando Solera. A falta é perigosa, o Corinthians tem uma excelente oportunidade aí. Atenção ao levantamento dessa bola. Mexe na área. A corrida, a bola chegou para o goleiro defender de soco. Douglas. Paulinho quem cruza. A cabeçada de Jorge Henrique. Que passa. A devolução vai até Dodô. Empurrou Dodô para o comando, para o Wesley. Livrou-se de Paulo André. Tocou pela esquerda. Grande bola, atenção, olha o perigo. Olha a chegada de Heron. Passa pela cara do gol e vai à linha de fundo. Subindo Heron. Vai para o cruzamento, à frente do Alessandro. Ela partiu, caiu junto à meia-lua. Marcos! Um tiro de pé canhoto, quase. Bom, Cássio podia defender porque estava bem no lance, estava bem na bola. Atenção, lá vem bola para a área do Corinthians. Povão enorme lá dentro, pelo menos 14 jogadores estão lá. Cássio Iego. Ricardo Bueno. 10 minutos no segundo tempo de partida, Pacaembu. Tentativa de Ralf jogando pela direita. Lá vem o cruzamento de Romarinho, cabeçada e gol. Não vale. Falta do Jorge Henrique, aí não vale o gol de empate do Corinthians. É o Fábio Santos e é o Ralf. Atenção, vai o Douglas, a cabeçada vai por cima. Paulinho. Aí Ramiro. Bola parada agora, é com ele. Cabeçada, aí pra fora. Ralf caiu sentado, chutou. Olha, ele tava na cara, dentro da pequena área, na cara do gol. Ralf dá um bico na bola pra direita para Romarinho. Lá vai ele. Perseguido pelo Heron. Puxou, fez a fita bem. Entrou pela área. Mais um girozinho. Vai pra linha do fundo. Tentou cruzar. Ela sobrou. Paulinho. Gol! A 32,5. Paulinho! Em momentos muito difíceis, ele é que marca, ele que salva o timão. Martínez. Tá aí o cruzamento, a cabeçada de Romarinho. Romarinho obrigou o goleiro a fazer uma enorme de uma defesa. Adilson faz o manual, pegou o Jorge Henrique. Vamos ver, levantou, defesa tira. Acabou. A galera não gosta. Encerrar o jogo com o Corinthians no ataque lá dentro da área, a bola é chato, mas o juiz achou que acabou o tempo. Final de partida, Pacaembu, viu? Corinthians 1, Atlético Goianiense 1.
O empate contra o Atlético Goianiense acabou sendo justo, só que o principal assunto no vestiário do Timão foi a não convocação de Ralf para a seleção brasileira. Segundo o técnico Mano Menezes, Ralf tem uma boa marcação, mas o jogador do Timão tem muita dificuldade em sair jogando. Ralf comentou e não gostou da declaração do técnico da seleção brasileira. A gente respeita qualquer opinião, desde que a gente sabe que ele é o comandante, ele tem que levar aqueles que, na opinião dele, são os melhores e estão na melhor condição. Eu respeito a opinião dele, procuro trabalhar aqui, dar sequência no meu trabalho aqui no Corinthians. Infelizmente fiquei chateado, ele não tinha que ter dado essa declaração, se ele não levou, não teria nada que ter dado essa declaração. Você conversou com o Ralf e quando você ouve o técnico do principal time nacional falar assim de um jogador que você está comandando, e se você concorda com o Mano? Responder em cima desse jogo é uma situação difícil, porque ele, como toda a equipe, errou bastante passe, certo? Toda a equipe ela teve erro de passe. Fábio errou passes que normalmente não erra, Paulo André no final, toda a equipe de uma maneira geral ela errou. E o Ralf tem consciência, ele está evoluindo nesse aspecto. Hoje não dá para trazer o padrão porque uma série de jogadores também erraram passe, o Ralf também. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O Mano Menezes não precisaria ter dado esse tipo de declaração. Expondo o Ralf, apesar de ter problemas na saída de bola, isso é indiscutível. Por outro lado, na marcação, é o melhor volante do país. Quer dizer, um Mano pode ter as preferências dele, prefere A, B, C ou D, mas enfim, não precisa desmerecer um jogador e, convenhamos, tem feito uma boa temporada com a camisa do Corinthians. Eu até acho que caberia sim na seleção brasileira. Agora, por outro lado, ontem o Tite o Tite tem sido muito sereno nas análises que faz sobre a performance do time. Falou que o Ralf, não só o Ralf, mas o time inteiro errou passe. O Douglas, que é o maestro do time, errou demais. Ontem foi a pior partida dos titulares do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Ponto final. Nos últimos jogos, contra o Vasco, o Corinthians jogou bem, contra o Bahia jogou bem, contra o Cruzeiro jogou bem, contra a Portuguesa fez um bom segundo tempo, contra o Flamengo foi fantástico, mas ontem em casa contra o Atlético Goianiense o time foi uma decepção. Jogou muito mal e não fez por merecer melhor sorte que não um empate com um dos lanternas do campeonato. Na verdade, lanterna o Figueirense, o Atlético Goianiense é o penúltimo colocado do Brasileirão. Boa noite, Godoy. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Para você que está aí na comodidade do seu sofá, de olho na Gazeta, também estou de olho em você. O negócio é o seguinte: o Corinthians fez um gol ontem com o Jorge Henrique, poderia ter ganho o jogo, mas o Jorge Henrique fez falta pelas costas no adversário lateral Marcos do Goianiense. Se o Atlético Goianiense jogasse sempre assim, como jogou contra o Corinthians, estaria na vice-colocação na ponta de cima da tabela e não na vice-colocação na ponta de baixo da tabela. Então, nesse momento, para jogar contra um time paulista como o Corinthians, todo mundo se sente motivadíssimo e aí dificulta pra caramba. Tanto é que o Atlético Goianiense chegou a marcar a saída de bola do Corinthians com 8 jogadores. Isso é coisa rara, né, de acontecer. Em relação ao Ralf, se me permite, Celso, o volante das meninas dos olhos do Mano é o tal de Sandro. E o Ralf, com toda a sua grossura, com toda a sua limitação, se o Mano entende assim, joga mais do que o Sandro. Agora, mais do que o Ralf e mais do que o Sandro, com a excelente saída de bola e marcação, quem joga é o Arouca e ele nunca convocou o Arouca. Ralf, não dá ouvido pra ele não. Eu acho que ele não te convocou pra ajudar o Corinthians. Bom, você que está em casa, vote na nossa enquete do site gazetesportiva.net, que é sobre a continuação da 15ª rodada do Brasileirão. Qual será o resultado da partida entre Fluminense e São Paulo? Dá o tricolor paulista, o tricolor carioca ou vão ficar os dois no empate? Acesse e vote resultado no final do programa de hoje. E aí, Celso? Tem jogo difícil para o São Paulo. O Fluminense tem um dos melhores times do país, tem alguns problemas, a gente vai falar no Gazeta Esportiva. Sabe quando você aposta na loteria? Duplo. Fluminense empate. E Godoy? Eu não aposto, mas eu vou dar aqui o palpite do André lá da Rove Telhas. São Paulo, ele que é São Paulino, assim, São Paulino de usar pó de arroz.
Opa. Pó de arroz não é a sei torcida se ele vai do gostar Fluminense. disso, ele não sei se ele vai gostar. Pó de arroz é lá dos anos 70, né? Tá vendo? A Michele não era nascida ainda, não, eu já ouvi falar. Muito jovem. Mas o André da Valia tanto para os jogadores, para torcedores do Fluminense, como para torcedores de São Paulo. O André da Rove Telhas usa blush e aí ele é São Paulino, portanto vai dar São Paulo. É mais moderno. Tá certo. O Santos finalmente desencantou e conseguiu um bom resultado. Jogou bem, goleou o Cruzeiro e ficou um pouco mais longe da zona de rebaixamento. Veja os gols com a narração de Luiz Henrique Gurian. Olha o Santos, chegada forte pela esquerda, trabalha a bola, roladinha. Felipe Anderson pode bater daí, deixou cair, bateu, golaço! Camisa dele, Felipe Anderson, o nome do gol, aberto o placar, Santos 1-0 Cruzeiro. Olha o Ceará na cobrança de falta, pé direito na bola, levanta, Léo ganha de cabeça, e tá sobrando por aqui, Borges girou, bateu, gol! Gol do Cruzeiro, 9 a camisa dele, Borges é o nome do gol aos 29, tudo igual. Olha o Santos, chega pela esquerda, rolar a bola, gol! Vitor Andrade! Gol do Santos aos 31 e 30. A camisa dele é a de número 11. Vitor Andrade é o nome do gol. Lá vem bola, chega o time, que golaço! Gol do Cruzeiro na Vila e um golaço, cobrança de falta que todo mundo ficou assistindo, eu também. Ceará é o nome do empate. Felipe Anderson, pé direito na bola, levanta na grande área, toque de cabeça, Fábio, Bruno Rodrigo, tá sobrando, Vitor Andrade, gol! Gol do Santos! Orval é o nome do gol, faz festa a torcida do Peixe na Vila. Nossa, que bolão do João Pedro, a jogada legal, chega o time do Santos, pode rolar pro Bi! Santos na Vila, a rede balança, o torcedor vibra na arquibancada, Bill é o nome do gol, aos 33, Santos 4, faz festa o torcedor na Vila mais famosa do mundo, 2 para o time do Cruzeiro, Bill. Depois do jogo, nos vestiários, Muricy Ramalho comemorou o resultado. Apesar da boa vitória em casa, o treinador do Santos deixou bem claro a insatisfação com as convocações da seleção brasileira, que vem desfalcando o Peixe. Não é um protesto, nada, porque ninguém ouve a gente mesmo. Mas, os caras ficam na Olimpíadas um mês lá com os nossos jogadores e agora arrumam um jogo amistoso. Isso é um absurdo, cara, entendeu? Aí quando a gente chia aqui, o cara fica bravo lá, né? Mas eu acho o mais absurdo é os clubes aceitarem isso. Não dá pra mim engolir essas coisas, meu. Entendeu? Vão lá, claro, eu tenho um bom dinheiro, tudo, mas e os clubes? E o Santos? Ficou um mês com os jogadores lá, não paga o salário do jogador, e agora arruma um amistoso ainda, cara. É o fim do mundo. Depois tem mais amistoso ali com a Argentina, 2 joguinhos com a Argentina. E a gente tem que aceitar isso. Isso eu acho que é um absurdo, cara, entendeu? Isso não dá pra me conformar, eu tenho que falar mesmo, e também não deu nada pros caras lá, então mas eu tinha que falar isso, porque não dá. Ninguém aqui no Santos fala, então tem que falar eu. Eu tenho que abrir a boca, os caras ficam tudo quietos aqui. E às vezes ficam bravos quando eu falo deles aí.
gente. É isso aí, Muricy. Precisava dessa vitória, o Santos precisava e o Muricy também, porque falar na derrota é fácil. Ficar arrumando justificativa e explicações. O Muricy resolveu soltar o caminhão na banguela justamente com uma vitória convincente contra uma equipe que, se não joga tão bem, pelo menos tem um histórico brilhante que é o Cruzeiro. E a gente pôde ver o Borges, né? Aquele Borges do São Caetano, do São Paulo, do Grêmio e do Santos. É o Borges que começa nos clubes, esse que está começando no Cruzeiro. Vamos ver na hora de sair do Cruzeiro, se ele vai ser o mesmo que ele foi no São Paulo, no Grêmio, no Santos, não é? Agora, Celso, eu não vou falar sobre a seleção brasileira, porque eu penso mais ou menos igual você e eu estaria falando, expressando meu raciocínio em cima do teu também. Então, fique à vontade para falar por que o Muricy fala contra a seleção. Eu tenho o maior respeito pelo trabalho do Muricy. Só que eu acho que ele está equivocado. A questão não é a seleção, não é a diretoria do Santos, é o calendário. Os profissionais do futebol, os dirigentes do futebol têm que brigar para mudar o calendário. Agora eu pergunto, o Muricy renovou o contrato com o Santos. Tem lá uma cláusula que, se ele for convidado para a seleção brasileira, ele pode ir sem multa. Aí, se ele estiver no lugar do Mano Menezes, com a corda no pescoço, precisando preparar um time visando Copa do Mundo, você acha que ele também vai deixar de chamar jogadores que ele julga importantes? Quer dizer, são interesses, né? Cada um está cuidando do seu trabalho. Então, se o Santos tem jogadores importantes e que sabe que, e, aliás, tem esse blá 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 todo, mas jogador, quando vai para a seleção brasileira, o clube adora porque é valorizado e depois pode fazer um bom negócio lá para frente, que o preço de um jogador de seleção é um e um preço de jogador só de clube é outro. Então tem muito blá 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 e muita hipocrisia. Se o Muricy estivesse lá, tivesse aceitado o convite do senhor Ricardo Teixeira, muito provavelmente estaria fazendo a mesma coisa, porque ele tem interesse em fazer a seleção jogar. Tem um amistosinho com a Argentina, mas é um amistosinho que, se perder, aí começam os corneteiros. Tem que levar Muricy, tem que levar Tite, tem que levar Luxemburgo, Felipão, o Papa para dirigir a seleção brasileira. Então o Mano está certíssimo. Ele é o comandante da seleção brasileira e seleção brasileira você entende o que é de melhor no mercado para servir a seleção. Se o Santos tem jogadores de nível de seleção brasileira, a diretoria não tem que reclamar, não. Tem que trabalhar e montar um elenco à altura para suprir a ausência desses jogadores. Em mais uma noite inspiradíssima do atacante Barcos, o Palmeiras foi bem, venceu o Botafogo por 2-1 e mostrou que está muito próximo de deixar a zona de rebaixamento. O Pirata fez a diferença e, como no jogo da semana passada contra o mesmo Botafogo pela Copa Sul-Americana, repetiu a dose e fez 2 gols. Veja. No Engenhão, a noite foi do Pirata Barcos. Primeiro ele recebeu um bom passe de Arthur, tirou o zagueiro e bateu no canto de Jefferson, 1-0. No segundo tempo, cruzamento de Lima e Maurício Ramos disputou a jogada com Andrezinho e fez contra, 1-1. Mas depois da bela jogada de Fernandinho pela esquerda, Barcos outra vez estava lá para empurrar para dentro. Final, Botafogo 1, Palmeiras 2. Bom, Palmeiras surpreendeu ontem no Rio. Fez 2-1 com 2 gols do Barcos. O primeiro foi um belíssimo gol de matador, veja só, se livra da marcação e estufa as redes, 1-0 pro Palmeiras. O Barcos, que marcou, inclusive, os 5 últimos gols que o Palmeiras marcou foram todos de autoria do Barcos e 4 deles contra o Botafogo. Nesse aí, a bela jogada pela esquerda e aí onde o centroavante deve estar, né, na cara do gol, fazendo 2-0, e fez mais um. Que gol legalíssimo, só que o auxiliar ficou assustado porque viu o Barcos lá na frente. Tamanha incompetência, a gente vai mostrar o gol agora, tá aí no ponto, pra gente mostrar. Ele fez um golaço, diga-se de passagem, olha só, por cobertura, só que o auxiliar tomou um susto e viu o Barcos ali na frente, ele partiu de trás e anulou um gol. Mais um gol que prejudica, quer dizer, não prejudicou o Palmeiras, que o Palmeiras venceu.
Mas foi mais um erro contra o Palmeiras. Palmeiras hoje, de longe, é o time mais prejudicado pelas arbitragens do Campeonato Brasileiro. Aí o erro de arbitragem pesa muito quando a equipe não tem condições de superar o erro da arbitragem. Aí o Palmeiras superou o erro da arbitragem. O Barcos, na hora que o Patrick toca na bola, o Barcos está atrás da linha da bola e tem 2 adversários entre ele e a linha de fundo. Então ele tinha 2 situações de exceção à regra para que o impedimento fosse marcado. Portanto, um erro grosseiro, grotesco do Antônio Guimarães Lugo, do Mato Grosso do Sul, aquele assistente número 2 lá. Ele marcou o impedimento a hora que o Barcos domina a bola. Seria um gol maravilhoso e o terceiro dele. Aliás, os palmeirenses já estão se movimentando nas redes sociais, Celso, pedindo para que o Palmeiras jogue só contra o Botafogo. Só contra o Botafogo. O Barcos vai ser artilheiro do planeta jogando só contra o Botafogo. O Jefferson passa ali no porto, né? Na orla marítima do Rio e nem olha pro porto, porque ele não quer ver barco. O goleiro do Botafogo. E pensar que um certo dirigente do Palmeiras uma vez falou que o Palmeiras não era marina para ter barcos. Deve estar arrependido, muito. Mordeu a língua. Arrependido. Bom, atenção, se o final da placa do seu carro for 5 ou 6, como é o meu caso, você tem até dia 31 de agosto para fazer o licenciamento. Veja esta mensagem da Sodesp. Se chegou a hora de cuidar da documentação do seu carro, então você pode confiar nos serviços da Sodesp. IPVA, multas, licenciamento, tudo em até 18 vezes iguais. E o primeiro cheque é para 45 dias e ainda tem mais, você não precisa nem sair de casa ou do seu trabalho. Nós temos o sistema Leva e Traz. É só você ligar 2799-0800 ou acesse o site sodesp.com.br. E lembre-se, em agosto, licenciamento para placas finais 5 e 6. Sodesp, solução em documentos de veículos. Viu? Anotou? Então eu vou repetir tudo para você. Evite dor de cabeça. Ligue agora mesmo para a Sodesp. O código da operadora 11 27990800 ou 11 4096 1050. 4096 1050. E regularize a documentação do seu carro. É muito fácil. Ligue agora mesmo que a Sodesp cuida de todos os detalhes e ainda entrega o documento aí na sua casa. Não se preocupe. E o mais importante, você pode parcelar em até 18 vezes no seu cartão de crédito. Ligue já. Sodesp, solução em documentação. 2 partidas da rodada acabaram em 0-0. Em Salvador, Bahia e Portuguesa não conseguiram balançar as redes, assim como no duelo entre Internacional e Náutico em Porto Alegre. Na Ilha do Retiro, Juninho Pernambucano marcou contra o ex-clube e no Orlando Scarpelli, Wagner Love acabou com o jejum de gols dele e de vitórias do Flamengo. Confira. Na Ilha do Retiro, Juninho Pernambucano cobrou falta e fez um golaço. Sport 0, Vasco 1. Minutos depois, Tenório deixou o goleiro e zagueiro no chão e fez o segundo da equipe carioca. Outro golaço na partida e liderança provisória para o Cruz Maltino. Em Santa Catarina, Wagner Love garantiu a vitória do Flamengo contra o Figueirense. Primeiro, o atacante fez de cabeça. Depois, chutou forte na saída do goleiro Wilson. 2-0 Mengão. 2 partidas aconteceram ontem pela Copa Sul-Americana. O Barcelona de Guayaquil goleou o Deportivo Táchira e garantiu a classificação para a próxima fase. O Cerro Porteño também se deu bem e passou fácil pelo O'Higgins do Chile. Veja os gols. No Equador, o Barcelona de Guayaquil enfrentou o Deportivo Táchira da Venezuela e foi logo fazendo 1-0 com Perlaza. Quiñones recebeu na frente e fuzilou para fazer 2-0 para o time equatoriano. Ainda no primeiro tempo, Oyola, de pênalti, ampliou 3-0. Na etapa final, Matamoros soltou essa bomba e fez o quarto dos donos da casa. Não perca a conta. Quiñones passou para De La Torre marcar mais um para o Barcelona, 5-0. No finalzinho do jogo, o Gonçalves ainda achou tempo para fazer o gol de honra do Táchira. Mas ficou nisso mesmo. Barcelona de Guayaquil 5, Deportivo Táchira 1. O Cerro Porteño recebeu o O'Higgins e não teve piedade da equipe chilena. Fabro, aos 14,
E Oviedo, um minutinho mais tarde, davam mostras de que o jogo seria uma verdadeira goleada para os paraguaios. E realmente foi o que aconteceu. Salcedo e Da Silva fecharam o caixão e deram números finais à partida. Final, Cerro Porteño 4, O'Higgins 0, fora o baile. Hora dos recadinhos, faça parte do time do Gazeta Esportiva no Twitter, é só você nos seguir, twitter.com/Gazeta Esportiva. Lembrando que você pode acompanhar o Gazeta Esportiva ao vivo no site gazetesportiva.net e também rever as edições que perdeu do programa no nosso canal no YouTube. Endereço youtube.com/Gazeta Esportiva TV. Quero mandar um beijo pro Miguel, filhinho Miguel, pra mamãe Érica e pro Marcos Costa, que estão nos assistindo. E também pro João Paulo Neri, pra Dani e pro Anderson, que estão acompanhando o Gazeta Esportiva e também estão ligados aqui no Twitter, mandando mensagens para nós. E o Godoy? Um abraço pro Dr. Paulo Tuma Júnior, pro Dr. Fernando Novo e para o Dr. Júnior Conte. Agora atenção, você que é lojista, eletricista ou consumidor de bom gosto. Preste atenção no grande lançamento que a Lumbra tem para você. A grande novidade da Lumbra é a linha Inova. Instalação perfeita em caixas de alvenaria niveladas à parede ou mais profundas. Seu sistema inovador com presilhas serrilhadas permite o ajuste ideal em caixas com até 5 centímetros de profundidade. Design exclusivo e tecnologia antiaderente à sujeira. Inova, muito mais do que você espera, por bem menos do que imagina. Aqui é a Inova para você ver, ó, linda, não? Inova tem sistema único de instalação e por isso é muito fácil de instalar em qualquer parede. É branquinha, com design moderno e não suja, graças à tecnologia antiaderente aplicada ao produto. E ainda vem prontinha para ser instalada. Você que é lojista, procure um dos representantes da Lumbra e se surpreenda com a Inova. Muito mais que você espera, por bem menos do que você imagina. Intervalo aqui no Gazeta Esportiva, já já você vai ver que a cidade de São Caetano do Sul parou para receber o medalhista de ouro Arthur Zanetti. Tem também o desembarque do Palmeiras depois da vitória diante do Botafogo, a reapresentação do Corinthians, que não foi bem e apenas empatou com o Atlético Goianiense, e o Tricolor está pronto para vencer o Fluminense no Rio de Janeiro. É rapidinho, voltamos já. Neste domingo tem clássico na TV Brasileira. Mesa Redonda, com informações quentíssimas do Brasileirão 2012. Os lances duvidosos, as principais polêmicas e tudo o que rolou na rodada você vê no Mesa Redonda. Neste domingo, 9:30 da noite. Oferecimento. O grande lance é pintar com Lux Color. Cobre, rende e dura muito mais. Valtec, super manta líquida impermeabilizante. Novo Dovimen, 48 horas de proteção. Suportes Brasforma, fixação por qualidade. Dizem que o futebol não é mais o mesmo. Bobagem. Nada mata o nosso amor à camisa. Nós somos muitos, apaixonados por uma arte. Arte de inventar, de fazer bonito sempre. Gol de raça, de classe. Vamos com tudo. Afinal, ninguém sabe fazer gol como a gente. O cara do gol mais bonito dos últimos tempos apresenta um novo gol. O melhor gol que você já viu. Volkswagen é o carro. Volkswagen é das Auto. Presentei seu pai herói com um presente da Casa das Alianças. Aliança em ouro 18 quilates, só 8 vezes de R$30 cada. Pulseira masculina em 10 vezes de R$170. Anel masculino em ouro 18 quilates, 8 vezes de R$118. E também as melhores marcas de relógios. Ajude nosso planeta. Plante uma árvore, visite uma de nossas lojas e retire grátis o seu envelope com sementes de árvores e contribua com a natureza. Você está assistindo Gazeta Esportiva. Sabe por que computador tem que ser Dell? Porque só na Dell você configura o seu notebook ou desktop do jeito que quiser, de fábrica. Isso mesmo, o seu computador sai da linha de montagem com a sua cara. Novo Inspiron 14R, 14 polegadas de altíssima definição.
com a performance do processador Intel Core i3, Windows 7 Home Basic, Bluetooth, 4 GB de memória e HD de 500 GB. E mais, 1 ano de garantia em domicílio e o pacote McAfee Security Center, que deixa seu notebook livre de vírus e sites espiões por 1 ano e 3 meses. Tudo isso apenas 10 vezes de R$ 179,90 sem juros. Quer maximizar a produtividade da sua empresa? Conte com a Dell. São notebooks, desktops, servidores e serviços personalizados para o seu negócio com a qualidade global e a garantia que só a Dell pode oferecer. Garanta mais performance e agilidade para a sua empresa. Vostro 3450 ou 3550. Você escolhe o notebook ideal para os seus negócios. Com processador Intel Core i3, Windows 7 Home Basic original, 4 GB de memória, HD de 500 GB, tela LED HD de 14 ou 15.6 polegadas. E Dell Pro Suporte. Suporte 24 horas, 7 dias por semana, por apenas 10 vezes de R$ 179,90. Dell recomenda. Proteja sua empresa contra vírus e ameaças com 2 anos de antivírus Trend Micro, por apenas 10 vezes de R$ 6,90 adicionais. Ligue para 0800 722 3401 ou acesse dell.com.br e garanta já o seu. Boa noite, você vai ver daqui a pouco no Jornal da Gazeta julgamento do Mensalão. Na sessão de hoje, ex-diretor do Banco do Brasil e réus ligados ao PP apresentaram defesas. Brasil vira polo de atração de estrangeiros. De olho no mercado de trabalho daqui, imigrantes buscam cursos de português. Servidores públicos federais em greve fazem protestos em todo o país. Eles reivindicam melhores condições de trabalho e reajuste salarial. E ainda eleições 2012. Candidato à Prefeitura de São Paulo, Fernando Haddad, afirma que o responsável pelo vídeo que compara José Serra do PSDB a Hitler foi demitido. E na China, julgamento de Gu Galai, esposa do ex-chefe do Partido Comunista Chinês, Bo Xilai, termina sem veredito. Ela é suspeita de mandar matar um empresário britânico. O Jornal da Gazeta começa às 7 da noite, logo após o Gazeta Esportiva. E eu espero por você, hein? Até já! Voltamos com os Jogos Olímpicos de Londres. No atletismo, o Brasil está na decisão do revezamento 4 por 100 feminino. A equipe brasileira fez o 6º melhor tempo para chegar à final. Um dos grandes destaques do Brasil no dia foi Diogo Silva, do taekwondo. Ele só parou na semifinal quando, apesar de machucado, perdeu na decisão dos juízes. Na disputa pelo bronze, ele empatou a luta faltando poucos segundos, mas viu o adversário dos Estados Unidos acertar um chute nos segundos finais e ficar com a medalha. No vôlei feminino que você viu aí, a final da Olimpíada de Pequim acontecerá mais uma vez. Hoje o Brasil venceu sem muito trabalho a seleção do Japão por 3-0 e enfrentará novamente as americanas na decisão. E na decisão do vôlei de praia masculino, Emanuel e Alisson lutaram muito, foram buscar um quádruplo match point da dupla alemã, mas acabaram perdendo por 2-1 e ficaram com a prata. Uma pena, né? Lamentar. Uma pena, mas tudo bem, prata tá ficaram legal. com a prata e a expectativa aí do vôlei da seleção feminina que ressurgiu das cinzas, virtualmente eliminada na primeira fase, contou com a ajuda dos Estados Unidos e, ironicamente, vai fazer a final justamente contra os Estados Unidos, uma reprise do que aconteceu em Pequim. Vai ser fantástico ver essa seleção conquistar a medalha de ouro por tudo que ela fez nesses Jogos Olímpicos. Esse poder de recuperação, essa força de vontade, merece o ouro olímpico a seleção dirigida pelo Zé Roberto. Hoje foi um dia de muita emoção para o campeão olímpico nas argolas Arthur Zanetti. De volta ao Brasil, ele recebeu o carinho da família, dos amigos e companheiros de treino. A cidade de São Caetano do Sul parou para prestigiar o campeão. Veja com Felipe Boril. O cara é mesmo querido por todos. Arthur Zanetti, medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos na ginástica artística, está orgulhoso do feito.
Carregar essa medalha aqui é um prazer enorme, porque espero que abra muitas portas, não só para mim, mas sim para a ginástica do Brasil. E antes de qualquer polêmica, o técnico Marcos Glotto deixou tudo muito bem claro. Esse negócio que a medalha foi roubada não tem nada a ver. O Arthur competiu na preliminar com uma prova de 6,5, tirou 15,600 e uns quebrados, 15,616. Ele competiu a qualificatória com 6,8, tirou 15,800. Ele competiu a final por equipes, tirou 15,800. Então o Arthur 15,600 com uma prova de 6,5. Depois na final fez uma prova de 6,8, tirou 15,900. É só fazer matemática, tá? 6,5 com mais 3 décimos, 6,8. Ele tirou 15,600. Então na final deu exatamente isso. Os 3 décimos que faltava deu 15,9 no final e o chinês 15,8. Então não existe roubo, não existe nada. Um esforço que vale a pena. Abrir mão de praticamente tudo na vida social. E até dar uma assegurada com a namorada. Na infância, assim, tive que deixar de fazer muitas coisas, de viajar, algumas vezes sair pra balada, porque no dia seguinte ia treino de manhã. Então, algumas vezes tem que deixar de fazer isso para conseguir futuramente bons resultados. E também deixar de comer, um monte de gente gosta de comer doce, chocolate, e tem que se aguentar, né? Porque senão no dia seguinte tá pesado e acaba atrapalhando no treino. Você vai dar uma extravasada agora ou não? Não pode, segunda-feira tem treino de novo. Depois da maratona, uma viagem longa de Londres a São Paulo e a entrevista coletiva, agora é hora de comemorar em carro aberto com a população de São Caetano do Sul. A comemoração tomou as ruas do ABC com festa dos adultos e de crianças, vibrando com o título que nunca havia sido conquistado. Valia tudo para chegar próximo do ídolo. Nessas horas, o orgulho de ser brasileiro fala mais alto. E o conselho para os mais jovens tem que ser ouvido. A ginástica, sim, e o grupo de trabalho não transforma a pessoa em ser um campeão olímpico, sim, mas sim em ter caráter. Isso acho que é uma das principais coisas que algumas vezes faltam em algumas pessoas, caráter. Então, formando a pessoa com caráter, provavelmente ela tenha bons resultados futuramente. Agora, sobre o projeto Rio de Janeiro 2016, nada de descanso. Segunda-feira tem treino. O trabalho não para. E ainda o ano não acabou. A Olimpíadas aqui foi mais um objetivo que foi alcançado. E o ano não acaba, que ainda tem mais outras competições. O que ele queria mesmo era um beijo da Juliana. Ele merece, vai. Até um abraço da família, dos amigos que o apoiaram nessa trajetória. Esse menino é um orgulho mesmo para o Brasil. Bom, no domingo acabam os Jogos de Londres, mas ainda tem muita medalha para ser distribuída. Vamos ver como está o quadro até agora. Os novos líderes são os Estados Unidos, com 39 medalhas de ouro, 25 de prata e 26 de bronze. A China vem na cola com 37 ouros, 24 pratas e 19 bronzes. Logo depois, Grã-Bretanha, 25 ouros, 13 pratas e 14 medalhas de bronze. Em quarto lugar está a Rússia com 12 ouro, 21 medalhas de prata e 23 de bronze. Fechando os 5 primeiros está a Coreia do Sul, 12 ouros, 7 pratas e 6 bronzes. O Brasil está em 26º no ranking, com 2 medalhas de ouro, 2 de prata e 7 de bronze. Olha só, esta dica aqui é para você que está pagando o financiamento do seu automóvel ou do seu imóvel e acha que a sua parcela está muito alta. E realmente está. Você sabia que o seu contrato pode ter sido calculado errado? Você fez as contas e descobriu que está pagando 2 carros ao invés de 1, ou 2 imóveis ao invés de 1, de tantos juros? A Accord Company tem uma solução para você. É uma empresa especializada em análise de contratos de financiamentos.
Pode ser que você esteja pagando muito mais do que deveria no seu financiamento e isso não pode acontecer. A Accord Company vai te ajudar a baixar suas parcelas e reaver o dinheiro de volta. Isso que é mais importante, o dinheiro que você está perdendo. A Accord Company pode diminuir o valor da sua parcela em até 50%. Ligue agora e marque uma consulta gratuita, sem compromisso, gente. Vocês não imaginam quantas irregularidades existem nos contratos. Por isso, consulte a Accord Company. Cuide do seu dinheiro, não perca seu patrimônio. 11 22 27 4210. Repetindo, 11 22 27 4210. Ligue já! Voltamos a falar do Palmeiras, que desembarcou no final da manhã, depois da vitória por 2-1 diante do Botafogo. O repórter Adriano Dolfi acompanhou a chegada do Verdão e conversou com o atacante Barcos, o mais novo carrasco da equipe carioca. Nos 2 últimos jogos, o Pirata marcou 4 gols. A vitória fora de casa, a primeira neste campeonato brasileiro, trouxe um pouquinho de alívio ao Palmeiras. Mesmo assim, a equipe ainda ocupa a zona do rebaixamento. Os 2 gols do argentino Barcos foram bastante comemorados. Lindo sempre convertir, sempre fazer goles. Para isso está uno, não? Assim que é importante e espero seguir também nessa linha. Mas o quanto essa vitória traz de tranquilidade para tentar ajudar o time a sair da zona do rebaixamento, apesar que ainda ocupa uma dessas colocações? Trae um pouco de tranquilidade por como veníamos, pero hay que seguir, todavía no salimos. Hay que seguir y mantenerse en ese camino porque tenemos Sudamericana también que llega un momento tenemos que elegir, ¿no? Barcos já marcou 19 gols na temporada e aos poucos vai cumprindo a sua promessa de 27 gols. Falta mucho, no siempre cuenta sus goles, pero ainda falta para llegar a la meta y espero poder superarla, ¿no? Agora o Verdão volta ao Rio de Janeiro no final de semana para pegar um dos líderes do campeonato, o Fluminense, e tentar de vez sair das últimas posições. É um time que está brigando pelo título, mas a gente tem total confiança de ir até o Rio de Janeiro de novo e conseguir um resultado positivo. Não vai ser jogo fácil não, a partida contra o Fluminense, mas até aí o Botafogo também não seria um adversário fácil. O Palmeiras conseguiu vencer. O jogo de ontem foi um jogo para dar moral. Mostra que se não é um time para brigar pelo título, se não é um time, a vaga na Libertadores já está garantida, também não é time para cair. Faltava justamente era confiança, moral. E depois os 2-1, Godoy, sobre o Botafogo, sem falar no gol legítimo anulado pela arbitragem, poderia ser 3-1 Palmeiras, teve o lance da sorte. O Palmeiras tomou uma bola na trave com 48 minutos do segundo tempo do chute do Andrezinho. Mas a trave não se mexe. Não, tudo bem, mas é... Aliás, a trave tá igual o teu cabelo. O que tem meu cabelo? Você gostou do meu cabelo? Tá. O teu cabelo tá parecendo um cabelo do Mauro Betting, cara. Não, bom, o Mauro é meu amigo, não vou falar nada. Bom, segue o jogo, Godoy. Segue o jogo. Mauro, um abraço pra você. Além de dar moral, serve também pra tirar o pessoal do chinelinho. Do chinelinho? O pessoal do chinelinho que só fica no DM, departamento médico, esperando um momento bom da equipe pra voltar, né? E sentar aquela nuvem negra ali na Barra Funda. Então também esse resultado serve pra mostrar que o Palmeiras, se tiver condições de jogar com bons jogadores na sua equipe, é um forte candidato a derrotar fortes adversários, sim, mesmo fora de casa, porque no Campeonato Brasileiro não tem esse negócio de jogar em casa, jogar fora. O adversário é difícil, se você jogar melhor, você ganha. E, inclusive, supera os erros da arbitragem também, como aconteceu ontem lá no Engenhão. Que vergonha aquele gol do Barcos, que seria o mais lindo, ou um dos mais lindos do Campeonato Brasileiro. Aquela bandeirinha marca impedimento. Nossa, o adjetivo seria grotesco, estapafúrdio. Estaria ele pensando na vida? Estaria ele olhando naquele momento alguém na arquibancada? Não, ele estava olhando para frente. Se ele olhou para alguém, não foi
não foi uma bela mulher na arquibancada. Que é isso? Olha só, que tranquilidade para fazer o gol. Ei, Valdívia, veja só aí como é que o Barcos faz, não se machuca, joga todas, não tem tempo ruim para ele, Valdívia. Volte, Valdívia. Os jogadores do Corinthians se representaram agora à tarde e o técnico Tite já começa a pensar na equipe que vai enfrentar o Curitiba no próximo domingo no Couto Pereira. O repórter Luiz Henrique Gurian esteve no CT Joaquim Grava e tem as informações do timão. Ok, vamos então com o Corinthians, que depois do empate ontem no Pacaembu, 1-1 com a equipe do Atlético Goianiense, registrou seu 6º empate nesse Campeonato Brasileiro. O time não perde há 3 jogos, tem esse lado, mas o ataque há 1 mês que não marca. Hoje dos titulares, somente o Cássio correu em torno do gramado. Boa notícia, Denilson já melhor da cirurgia no nariz, e ele que estreou ontem está conosco aqui. Martínez, seja bem-vindo. Como é que foi a estreia, a primeira participação com a camisa do Corinthians, Martínez? Muchas gracias, tenía muchas ganas de comenzar a jugar y bueno, no fue de la manera que yo pensaba, queríamos ganar, se terminó empatando, pero bueno, hay que pensar en Curitiba y que hay que ganar de visitante. E o que você espera? Mais tempo em campo, prazo maior para jogar? Ou você entende que ainda há necessidade de entrar aos poucos na equipe do Corinthians? Yo voy a entrenar, prepararme de la mejor manera y el técnico decidirá si tengo que jugar 5 o 10 minutos, no jugar o jugar titular. El técnico es el que decide, yo tengo que prepararme de la mejor manera para que él después pueda tomar una decisión. A adaptação ao futebol brasileiro, você entende que vai ser difícil, ou pelo que você já sentiu nos treinamentos e até naquilo que viveu contra o Atlético, não vai ser uma coisa tão complicada assim? Es difícil, pero estoy en un gran equipo que juega muy bien, tengo grandes compañeros que me están ayudando mucho a entrar en el grupo, a jugar y bueno, estoy contento y feliz y bueno, esperando empezar a jugar el próximo partido con Curitiba y ganar, que es lo que todos queremos. Gracias, suerte. Igualmente, gracias. Muito simpático, deu para sentir, disse que não foi da maneira como ele esperava, esperava, claro, que fosse uma vitória. Imagina agora o Curitiba, se vai ser ou não titular, depende do treinador, e quanto à adaptação ao futebol do Brasil, entende que só o trabalho é que vai dar essa adaptação mais rápido possível. Imagens Claudinei Braghini, Paulo Roberto, Luiz Henrique Gurian, Corinthians, para a TV Gazeta. Será uma boa oportunidade para o Corinthians se reabilitar desse resultado negativo que teve no Pacaembu, né? O Curitiba era o mesmo também contra o Atlético Goianiense. Então, mas o Atlético... Olha só, os times lá de baixo, desculpa te interromper. Não, fique à vontade. Empatou com a Portuguesa, empatou com o Bahia, empatou com o Atlético Goianiense. Quer dizer, a vida do Corinthians não tá fácil, não, porque os times estão lá embaixo, hein? E o Curitiba é um adversário desse, mas o Curitiba joga em casa, né? E joga em casa, normalmente é obrigado a sair um pouco mais para enfrentar o adversário, pelo menos atacar o adversário, e o Corinthians ainda tá entrosando. O ataque faz tempo que não faz gol, mas pô, agora tem uma turma nova aí, né? O Tite ainda nem conhece bem as características desses jogadores que chegaram. Até eles se sentirem mais à vontade, se entrosarem com os companheiros, leva um determinado tempo. Com os times lá de baixo, esqueci o Sport ainda e o Figueirense. O Corinthians empatou com o Figueirense, empatou com o Sport, empatou com a Portuguesa, empatou com o Bahia, empatou com o Atlético Goianiense. Um verdadeiro Robin Hood. Tira dos grandes, entendeu? E dá ou melhor, dos ricos e dá para os pobres. Tá fazendo uma campanha aí, né? De salvamento. Tá lá. Beneficência. Tá precisando o Figueirense. Então, 2 pontinhos para um pontinho para você. Isso faz falta. Não pode perder ponto para time ruim. Não pode. O ruim que eu digo é o time que está mal classificado. Porque às vezes o time começou mal o campeonato e agora começou a se ajeitar, se arrumar. O desespero faz com que a diretoria injete mais dinheiro, o doping financeiro, né? Então tudo isso passa a ser são detalhes que acrescentam um grau de dificuldade a mais na sequência do campeonato. Sobre o Martínez, estreou ontem, o time estava perdendo, tal, não deu para fazer muita coisa. Esse que o Gurian entrevistou aí, não é o Martínez, é o Montijo. Lembra um pouquinho, né? É o DNA argentino. Se os dois fossem irmãos, não pareceriam tanto assim, cara. Né? O Corinthians agora tem Montijo. Tem Montijo. Montijo e mostrou personalidade. Deu lá um toque de chaleira, fez umas boas jogadas do Martínez, fez firula, mas com personalidade, não foi com objetividade, não foi graça, não. O Guerreiro também começou jogando, ainda não está no melhor da forma dele, mas tem espírito, tem vontade, tem a cara do Corinthians. Eu acredito muito no sucesso desses 2 jogadores, desses 2 gringos, Michele.
O São Paulo está definido para enfrentar o Fluminense às 9h no Rio de Janeiro. O repórter Alexandre Silvestre acompanhou o último treino do tricolor, que, se vencer o jogo, tem grandes chances de entrar no G4. Vaiado no último domingo no Morumbi por ter perdido gols contra o Sport, o centroavante William José também perdeu a posição para o coringa Cícero, que será titular diante do Flu daqui a pouquinho no Rio de Janeiro. A saída do William, estou colocando para vocês aqui e coloquei para o atleta também e para o grupo todo, que a saída ela tem um cunho tático, em relação à parte tática. Muito em função do posicionamento do Fluminense. O jogador está tranquilo, vai ficar no banco e de repente pode ser o nosso diferencial aí no segundo tempo da partida. São alternativas enquanto o titular absoluto do ataque, Luiz Fabiano, se recupera de uma fisgada na coxa. O Luiz Fabiano voltar é um jogador que tem, pelo histórico, até dos jogos recentes, é um jogador que hoje, no momento, é um jogador que ele é titular da equipe do São Paulo. Mas é outro setor que decidirá o duelo entre os tricolores de São Paulo e do Rio. Acho que o projeto é um duelo tático muito interessante, e a entrada do Cícero já faz já começa a fazer um pouquinho desse duelo tático, O Cícero é um jogador que ele vai me dar a opção do jogo de jogar como atacante ou de jogar também no setor do meio de campo. A escalação do São Paulo é essa: no gol, Rogério Ceni; na defesa, os 3 zagueiros, João Felipe, Tolói e Rodolfo; nas alas, Douglas pela direita, Cortez na esquerda; no meio-campo, Denilson, Maicon e Jadson; e na frente, Cícero, indo e voltando, além do Ademilson. E uma estreia de última hora, por enquanto, que ficará no banco de reservas, o volante recém-chegado, Paulo Assunção. Fiz a convocação ontem e esse jogador não entrou na relação de convocação para o jogo contra o Fluminense. Só que a gente teve um imprevisto no treinamento agora, o Henrique Miranda, que é um jogador que estava selecionado, ele sentiu uma lesão, então a gente, o Henrique vai fazer um tratamento até o final de semana para o jogo contra o Grêmio, então nós, em cima da possibilidade de levar mais um atleta, eu optei, foi uma decisão agora dentro do campo ali, eu optei por levar o Paulo Assunção. É o Paulo que deve ser a solução para a marcação no meio-campo São Paulino. Se bem que o setor ali melhorou bastante, um novo esquema criado pelo Ney Franco, o time foi se acertando, conseguiu uma vitória contundente sobre o Flamengo, venceu o Sport e agora tem um outro adversário de peso pela frente. Se vencer o Fluminense fora de casa, Godoy, aí esse time definitivamente ganha moral. E tem condições, sim. Tem condições de vencer o Fluminense lá no Rio de Janeiro. Eu acredito que o São Paulo voltará vitorioso à noite de hoje. É um time que tem problemas, o Fluminense tem problemas, vai jogar com alguns desfalques, mas é um time ainda muito forte. Eu acho que é um dos times mais fortes desse campeonato brasileiro. Se o Fluminense tem problemas, o Ney Franco precisa levar alguns jogadores matemáticos. Ah, é? Resolve o problema. Resolve o problema do São Paulo, não do Fluminense. O Fluminense, o Abel vai ter que se virar por lá para resolver. E chocolate neles, São Paulo. O São Paulo, uma vitória, praticamente entra definitivamente no G4 e tira pontos de um time que briga pelo título. A diferença hoje de pontos do São Paulo e Fluminense é de 4 pontos. São Paulo chega a 28. Obviamente que o Grêmio também joga, mas se o Grêmio tropeçar diante da Ponte, o São Paulo pode assumir a 4ª colocação. Lá em Campinas da Ponte Preta. Aliás, o Flávio Prado já foi pra lá. O Flávio Prado foi pra lá, já tá segurando a bandeirinha lá junto com a peruca do Mineirinho. O Mineirinho sem peruca e o Flávio Prado com a bandeira da Ponte lá na Macaca hoje. Enfim, resultado final da enquete do site gazetesportiva.net. Qual será o resultado do jogo entre Fluminense e São Paulo? Vitória do São Paulo, 49% dos votos. Gazeta Esportiva termina aqui. Amanhã, meio-dia, tem Super Esporte. Hoje tem o Celso no Jornal da Gazeta e a gente se vê às 6 da tarde. Até lá. Até já. Até domingo no Mesa Redonda. De segunda a sexta, meio-dia, saiba tudo de bola com o Super Esporte. Assista agora, Jornal da Gazeta.
Gazeta Esportiva. Oferecimento